Saudações, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, podendo levar ensinamentos, os ensinamentos que acrescentam, não são palavras vãs. Nessa aula, vou dar continuidade, lendo o texto, como fiz na anterior, e fazendo a revelação logo seguindo. Fazendo as revelações do que foi propositadamente ocultado do povo comum, né? Ou chamado gentil. Vamos dar a continuidade à aula anterior, indo do versículo 19 ao 34. Ok? Vamos lá. Não ajuntei, versículo 19, não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Aqui só não entende quem não quer. Claramente está indicando que os bens não estão na materialidade, mas no espírito, ou em espírito, desde que busqueis a verdade, assim como o despertar da consciência e a mudança de atitudes. Ok? 20. Mas ajuntai para vós tesouros no céu. Repetindo, tesouros no céu, né? Onde nem traça nem ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Novamente, indica claramente que você está aqui encarnado para sair da condição em que encontram-se. É preciso buscar a reevolução no espírito de luz, no Criador, fora das mentiras da religião. Esses são tesouros. A traça e a ferrugem que os consomem é a vossa mente, perturbada, cheia de caraminholas, com os pensamentos cheios de egos. Portanto, são roubados constantemente. O ladrão é justamente a mente. Justamente a mente. Gente, mais claro que isso, só não conseguem entender é porque não estão prontos. Se não conseguem entender é porque não estão prontos. E não entenderão, mesmo que desenhem uma cartolina. É a realidade. E comumente esses que não entendem gostam de dar palpites e falar besteiras, né? Até procurar de uma certa forma ofender a quem lhes passa esses ensinamentos. Ok? 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Está errado. Aqui eles, clérigos, dizem erroneamente que onde estiver o seu tesouro, estará seu coração. Vamos deixar bem claro e repetir mais uma vez que o coração não sente nada. É uma bomba cheia de músculos. Portanto, ela responde ao comando do cérebro. E sim, aos comandos de sua consciência. Quando ela existe. Portanto, onde está o tesouro, está sua consciência ou mente. Aqui é claro, se houver a consciência, haverá o seu tesouro, que é o céu. Sua consciência é o céu. 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Candeia é a lâmpada.
ok? A lamparina, o lampião. Novamente a descrição totalmente sem noção. Por quê? Repito, dos clérigos que escreveram os textos, da mesma forma que o coração. Os olhos estão diretamente ligados à consciência. Explicando, se você tem consciência, os olhos enxergam a luz, enxergam o espírito, pois são os olhos do espírito de luz. Se não tem consciência, claro, vão enxergar o quê? Só doenças, dificuldades, egoísmos, ambições, preconceitos, conceitos errôneos, desejos carnais, ou seja, tudo que faz parte do ego, ou a mente doentia determina, justamente pela falta da consciência divina. 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. É o enchimento de linguiça. Seus olhos são maus, infelizmente. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, são grandes, são tais trevas. Quão grandes são as tais trevas? Esses versículos, ou esse versículo, é ambíguo. Ou seja, ele fala tanto literalmente como em espírito. E como descrevi no versículo anterior, quando não existe a consciência divina, os olhos veem apenas o que querem ver, mas não o que deveriam ver, que é muito diferente. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um, ou amar a outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro, pois podeis servir a Deus e as riquezas. Pois podeis servir a Deus e as riquezas, como já expliquei em várias outras aulas, quando falamos do Espírito de luz, não existe o meio termo, não existe esse Deus que ele fala, ok? Ou você é da luz, com suas atitudes equivalentes, ou você é das trevas. Portanto, se você se diz ser da luz, não pode ser somente de boca para fora. É preciso das atitudes conscientes e equivalentes. Quando não está na luz, não conseguem entender o que lhes é dito. Como tudo que eu digo aqui para muitos, isso aqui é um absurdo, né? Claro, não estão prontos. Seus ouvidos estão fechados para o plano espiritual. E podemos dizer que, infelizmente, ainda essa condição se apresenta para pelo menos 93% da maioria humana ou das almas encarnadas como humanos. Somente 7% estão no processo do despertar. Ou seja, notem bem, hoje no planeta existem 8 bilhões de almas encarnadas. Porém, só 560 mil estão no processo de acordamento. E desses 560 mil, só 39 mil estão acordados. Por isso, é difícil de encontrá-los. E a prova dos 93% dormentes está nas atitudes deles. Como eu disse, só não vê quem não quer. Ou pela falta de consciência crística ou divina. A grande maioria das almas encarnadas não tem ouvidos e nem sequer entendem a linguagem espiritual de luz. Evidentemente, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, e para ver, que veja.
Não há ouvidos humanos do corpo físico, nem olhos. É ouvidos espirituais e a visão espiritual, a consciência desperta. 25. Por isso vos digo, não estejais. Por isso vos digo, aqui eles colocam como se o Criador estivesse dizendo, ou um Deus falso que eles determinam como se fosse o Criador e não é. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Aqui, acertadamente, estão instruindo para que a alma presa no corpo humano não se preocupe com bens materiais, são efêmeros e passageiros, mas sim com a libertação, com a iluminação. Olhai, 26, olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Novamente o versículo ambíguo, pois ele fala tanto em matéria como em espírito. As aves do céu, no caso literalmente, são os pássaros, assim como são os irmãos que estão fora do plano encarnatório, que é o significado espiritual. Todos não se preocupam com bens, não devem se preocupar com bens materiais, com o alimento, pois todos são providos naturalmente, ou seja, na matéria é o alimento sólido, em espírito é o alimento da luz, os ensinamentos espirituais da verdade, que ampliam a vossa consciência. É o alimento da consciência desperta, o alimento do ser livre de prisões. Vinte e 27. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado, literalmente, é o tamanho do cotovelo à ponta dos dedos, em média 40 centímetros. Mas aqui, o 40 centímetros está ligado à sua encarnação presente, que são as 4 forças da natureza. Mas, nesse caso, eles falam de acordados. Qual poderá acrescentar mais espiritualidade, mais amplitude da consciência? Ou quem pode acrescentar? Depende. 28. Você pode perguntar, depende de quê? Depende da sua atitude na busca da verdade. E a verdade está dentro de vós, e não dentro de 4 paredes frias, de mentes vãs. Ok? 28. E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem. Não trabalham, nem fiam. Estão falando novamente, ambíguo, dos que dormem, preocupados com posses, quando os acordados, ou seja, os lírios do campo, não se preocupam e florescem. Mesmo na dificuldade da terra árida, que é a encarnação, pois são alimentados pela energia de luz, ou pela consciência desperta, pois seus bens não estão na matéria. 29. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. É interessante, né?
Eles escrevem como se fosse esse Deus deles falando. Nem esse Deus falou, porque não existe. Isso é a mente do próprio homem. Ok? Notem como eles falam. Salomão é a representação de todo aquele que só tem conhecimento, mas não consegue se vestir com o manto de luz, não consegue expandir a consciência, não desperta. Conhecimento é importante desde que seja entendido e colocado em prática. A maioria tem conhecimento, mas não entende. E as suas atitudes são correlativas à mente e não à consciência desperta. 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, e Deus veste nada, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Aqui ele quer dizer que o Criador, sempre vou repetir, esse Deus bíblico não existe. É apenas um personagem fictício. Portanto, o Criador veste tanto o mal ou o mental humano que será queimado, pois não conseguem receber a vestimenta. Né? Ou seja, ele está lhe dando, mas você não recebe. Você só se veste de coisas impuras, de roupas sujas. Né? E essa roupa suja, ou a erva plantada, será queimada. Ou seja, quando você desencarnar, você vai receber o que você fez aqui, o que você despertou aqui. Né? O que será queimado no desencarne. Pior aos que não acordam. São homens de pouca fé. Ou seja, são almas inconscientes. 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Claramente mostram a doença da maioria das almas encarnadas sem consciência, preocupando-se demasiadamente com o amanhã, quando nessa condição não existe o amanhã. O amanhã só existe para quem passa a ter a consciência crística desperta. Quando eu falo consciência crística, é o mesmo que a consciência do Criador. É a luzinha dentro de nós, atrás do coração, colocada atrás desse coração físico. A consciência desperta. 32. Pois há todas estas coisas os gentios procuram. Gentios são os que dormem. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Não existe Pai Celestial. É preciso enfatizar sempre para que isso fique em vossas consciências. E consigam entender que o que existe é o nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, entre aspas, que está dentro de nós. Ele sabe o que você precisa e te aprove de acordo com sua consciência. Ok? Com a vibração que você emana, com o dízimo que você dá, entendeu? Com a esmola que você dá, com a oração que você faz. Entenderam? Lembre-se sempre que você precisa não é o mesmo que você quer. Ou seja, coloque em sua mente sempre, para que a consciência seja manifesta,
Eu preciso ou eu quero? Entendeu? 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Novamente, repetidamente, o texto mostra que deveis buscar as coisas do Espírito e não da matéria. E quando busca as coisas do Espírito, as coisas lhe são acrescentadas, ou seja, lhe são dadas mais instruções para que a sua consciência esteja desperta. Não é que vai lhe dar bens materiais. Entendeu? Apesar que isso também pode ser possível. Mas não depende de nós, sim das nossas atitudes. Aí o Criador vai entender se sim ou se não. 34 e último. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Percebam? Estão mostrando para que vocês fiquem mais tranquilos com o amanhã, repetindo, pois ele está diretamente ligado, de novo, ao que você faz. A sua consciência, pois a falta dela é o seu mal de cada dia. É a mente deturpada. Ok? Espero claramente e desejo que vocês tenham conseguido absorver esses ensinamentos que são muito importantes para o seu condicionamento e a sua amplitude, né, no caminho da libertação das amarras, que o homem só cria amarras, né? Poucos são os que te dão a chave para você se livrar das algemas. Ok? Despeço-me fraternalmente, encerrando mais essa aula, desejando a todos que cada vez mais as suas consciências sejam expandidas nas vibrações do Criador. Paz e luz no caminho. Assim seja, hoje e sempre. Até breve, meus queridos.